Mas uma vez havendo abuso, quais são os mecanismos, quais são os instrumentos que o ordenamento jurídico traz para a gente remediar É, esse é, abuso, né, da é liberdade? um bom tema. É assim, bom, vamos falar o que, que tem e quais são as dificuldades para até deixar Uhum, perguntas, né? Primeiro, é vedado anonimato para possibilitar responsabilização. uhum, Então, essa responsabilização ela pode ser em todas as áreas do direito: penal, civil, trabalhista, eleitoral, militar, qualquer área. sim. Né? Então, assim, a Constituição ela traça o geral e ela deixa bem claro que é relativo, mas ela joga para as outras leis fazerem esses limites. Uhum, Então, assim, o único resposta que ela já dá de cara é o direito à resposta. Então, uhum, ela fala basicamente o seguinte: se alguém fala, eu posso falar. Né? uhum, Há um tempo, eu trabalhei no Tribunal de Justiça Militar, muitos anos atrás, e tinha um caso interessante. Tinha uns policiais que eram os policiais militares que ficavam responsáveis por conduzir o preso ou o uhum, acusado até o julgamento. E teve um caso de grande repercussão, um crime, um homicídio qualquer lá, e um caso muito midiático. uhum, Então, o tribunal ficou cheio de pessoas do lado de fora, imprensa, aquele monte de uhum, gente e tal. E o policial, à época, eu até perdi contato com ele ainda é policial hoje. Na época, ele fez o seguinte: ele era o responsável por conduzir esse preso uhum, até o julgamento. E ele fez uma análise perfeita dentro da função dele, né? Ele analisou e falou assim: bom, tem muitas pessoas, aglomeração é um caso midiático, eu não posso passar com esse preso no meio dessas pessoas. uhum, Alguém pode julgar alguma coisa, agredir, uhum, etc e tal. Então, o que que ele com os outros policiais fizeram? Ele acessou o tribunal pela área do estacionamento. Então, ele levou o preso escondido mesmo, até uhum, chegar ao julgamento e tal. E aí, naquele momento, um determinado programa de TV e tal criticou, falou que ele não estava preparado, que ele não fez isso, que ele estava tolhendo a liberdade de imprensa. uhum, E foi bem interessante, porque ele judicializou essa questão. Né? Então, ele pediu o direito de resposta. Então, o que que fez? No mesmo horário em que o programa foi veiculado, com o mesmo tempo, ele teve a oportunidade de explicar. E aí ele explicou, porque ele falou assim, não, inclusive eu sou policial, mas eu tenho uma formação em direito, eu me preocupei com a dignidade do sujeito, ele podia ser agredido, por isso a minha função é proteger isso. sim, Então, eu não queria tolher nenhuma liberdade, mas eu fiz isso para evitar, porque eu não tinha controle sobre aquilo. O direito de resposta é isso, entende? entendi. Às vezes a pessoa fala, mas a outra tem que ter a oportunidade da versão dela, né? É. Eu acho o direito de resposta um dos grandes instrumentos para fake news, etc e tal, porque acho que nada é melhor que utilizar o mesmo tempo, o mesmo espaço, o mesmo canal para poder desfazer uma mentira, Fazer. É um bom tema. né? A dificuldade da fake news e de discutir o direito de resposta é porque as tecnologias elas nos impuseram novidades. Então vamos Uhum, imaginar que, por exemplo, eu falo do Wallace, vou usar o Wallace que a gente conhece. O Wallace não é um bom professor, uhum, né? Ele é isso, ele é aquilo. Mas vamos imaginar que esse vídeo apareceu aqui e ele uhum, foi veiculado no YouTube. E aí ele teve 2 milhões de visualizações. uhum, Qual que é o problema problema entre aspas, tá, gente? Porque eu falo problema que a gente não tem solução para ele ainda. sim, A gente está buscando essa solução. Antes, nesse exemplo que eu dei, era um canal de televisão, o canal tem os horários do programa, então eu consigo sim, falar, às 6 horas tem mais audiência, então se sim. falou isso às 6 horas, por Vou 5 minutos eu utilizar. falo ali. Qual que é o problema atual? Se eu falar mal do Wallace que esse vídeo tiver 3 milhões de visualizações e o Wallace conseguir o direito de resposta, talvez o direito de resposta não funcione para nada. Nada segura que vai ter as 3 milhões de visualizações, Eu né? não vou conseguir garantir que ele realmente tem um direito de resposta efetivo. Sim, Essa é uma dificuldade que a gente não sabe como resolver. sim, A gente falou sobre, no offline aqui, né, sobre algoritmo, essas coisas. sim. Eu não sei, por exemplo, se o algoritmo favoreceu esse discurso ou aquele outro. Então, eu não sei se Entendi. o direito de resposta funciona. Então, assim, eu concordo com você, é um dos instrumentos melhores, mas ele tem um problema prático. Com Uhum. as ferramentas que a gente tem, ele pode prejudicar. Ou seja, eu posso perceber que vale a pena eu falar algo irregular. Então, eu percebo, assim, por exemplo, eu tenho uma visualização muito grande. Eu estou num vídeo aqui, uma live ao vivo com você, eu sei que você tem muita visualização. Eu vou lá e falo assim, o Wallace é um safado. E eu sei que ele vai pedir o direito de resposta, mas não importa. Eu vou lá e gravo um stories, ou gravo um vídeo depois, ou até gravo uma outra live num outro contexto, e que não vai ter a mesma repercussão, e não vai atingir o objetivo do direito de resposta, que é de fato responder. Então qual que é o problema do direito de resposta? A ideia é o seguinte, eu falei algo sem te consultar, ofendendo um direito seu à privacidade ou à honra,
Sim. Então você tem que ter a oportunidade de dar a sua versão. Sim. Mas a ideia é que tenha a mesma exposição, porque senão não faz sentido.